Olá, pensadores e pensadoras. Essa aula será sobre Platão. Para dizer a verdade, o nome dele não era nem Platão, era Aristóteles. E vamos tentar conhecer a teoria das ideias de Platão. Só para situar vocês, Platão ele viveu na Grécia Antiga, ainda a gente está lá, entre 428 a 347 a.C. Foi discípulo de Sócrates. Antes de ser discípulo de Sócrates, ele estudou, ele estudou retórica com os sofistas, mas não era um sofista, ele era um filósofo. Acompanhou Sócrates, depois que o conheceu, acompanhou ele até a sua morte. Quando Sócrates foi julgado e condenado e tomou a cicuta, Platão tentou ajudar ele de toda forma, tentou pagar a fiança da condenação, tentou convencer ele que fosse embora de Atenas, mas a gente sabe que Sócrates preferiu ficar e morrer a negar a sua filosofia. Daí, depois da morte de Sócrates, Platão monta a sua Academia de Platão, que era um espaço físico, onde se discutia filosofia, se discutia matemática. Até na entrada da academia tinha uma frase que dizia mais ou menos o seguinte: tinha uma inscrição, né? Dizia: se você não conhece de geometria, aqui você não é bem-vindo. E dentro dos vários temas que se debatia nessa Academia de Platão, o tema que a gente vai dar uma olhada hoje é a teoria das ideias de Platão. Por que a gente vai ver a teoria das ideias de Platão? Primeiro, a teoria das ideias ela serve como base para conhecer o pensamento de Platão. Então, quando Platão vai falar de estética, ou quando Platão vai falar de política, enfim, quando Platão ele entra em assuntos da filosofia, acaba que a base dos seus argumentos está estruturada na teoria das ideias. Então, como a gente está tentando aqui conhecer o Platão do Enem, nada mais justo do que conhecer o que estrutura o pensamento dele e, basicamente, é o que mais cai quando se trata de Platão. Então, a teoria das ideias, que vocês também podem conhecer como o mundo das ideias. Então, como é que a gente vai iniciar esse caminho para tentar compreender esse tal mundo das ideias de Platão? Queria que a gente fizesse um exercício filosófico só para a gente pensar na seguinte questão. Vocês concordam que o acúmulo de experiências é que faz com que você tenha a ideia sobre algo? Ou seja, é no acúmulo do dia a dia, são nas experiências que você vai adquirindo que esse conjunto de experiências formam uma ideia. Vou tentar utilizar o exemplo mais clássico, que é o que está escrito e o que sempre se utiliza na filosofia. Vocês vão ver muito que é a cadeira ou o cavalo. Dessa vez eu escolhi o cavalo. Imagino que durante a vida de vocês, já viram durante viagens vários tipos de cavalo, né? Cavalo na rua, cavalo na estrada. Vocês já viram cavalo na televisão, de vários tamanhos, de várias cores, né? Desde quando você era criança até os dias atuais. E esse conjunto de experiências, esse acúmulo de contato, chega no momento que você agora monta uma ideia sobre o cavalo, e a partir do momento em que eu estou aqui falando sobre qualquer história que tenha um cavalo, você tem a ideia de um cavalo, mesmo sem necessariamente ser o meu cavalo, o seu cavalo, ou o cavalo do curral. Enfim, você tem a ideia de cavalo pelo acúmulo de experiências que você já teve relacionado com aquele objeto. Vocês concordam com isso?
Platão não concorda. Platão ele vai dizer que primeiro existe a ideia de cavalo, para depois existir a experiência sobre o cavalo. Ou seja, primeiro existe a ideia para depois existir o objeto. Então, não é pela experiência que se conhece a ideia. Fiquem com isso claro, porque isso é importante para compreender o pensamento de Platão. Não é pela experiência que se conhece a ideia, já que a ideia primeiro existe e a experiência, o objeto, ele vem depois. E como é que essa ideia existe antes do objeto? Onde reside essa ideia? Essa ideia, ela reside, para Platão, no mundo das ideias. É lá onde todas as formas eternas e imutáveis, ou seja, todas as formas perfeitas existem. É no mundo das ideias. O mundo que a gente conhece como o mundo sensível, o mundo material, é apenas uma cópia imperfeita desse mundo das ideias. Outra coisa que é bom aqui ficar claro, para não ter uma discussão apenas de nomenclatura, que o mundo das ideias e o mundo inteligível são os mesmos. E o mundo dos sentidos e o mundo material é o mesmo. Ou seja, o mundo inteligível é o que a gente conhece através do único e exclusivo uso da razão. Através da razão, você tem conhecimentos inteligíveis, ou seja, não são necessários passar pela experiência, não são necessários passar pelos sentidos. Então, o mundo material necessita dos sentidos, a gente sabemos que temos 5, basicamente: olfato, audição, visão, paladar, enfim. E o mundo inteligível não necessariamente precisa passar pelos sentidos. Qual é o exemplo disso? Um conhecimento inteligível é um conhecimento matemático. Você, através apenas da razão, você chega a uma conclusão. Eu posso multiplicar 1.000.000 mais 1.000.000, saber que são 2.000.000, e necessariamente eu não vou precisar dos meus sentidos. Eu não vou precisar de ver 1.000.000 de objetos, mais 1.000.000 de objetos, e contar até chegar a 2.000.000. Eu faço racionalmente, eu chego a essa conclusão. Então, esse é o mundo inteligível, é o mundo racional, que se difere do mundo dos sentidos, que é o que a gente conhece através dos sentidos, o mundo material, o mundo sensível. Então, continuando, isso foi só para, caso apareça o mundo inteligível ou caso apareça o mundo das ideias, vocês não se confundirem. Até aqui mesmo falando, posso me confundir, uma hora falar inteligível, outra hora falar mundo das ideias, mas fica sabendo que é a mesma coisa. Então, voltando ao mundo das ideias. Platão acaba de nos revelar que não é através dos sentidos que se conhece a ideia verdadeira. Os sentidos, ele só vai emitir opiniões. Através dos sentidos, não temos ideias, temos opiniões. Opiniões que na filosofia a gente chama de doxa. E a filosofia, ela tenta sempre desviar do caminho da opinião, em busca do conhecimento racional. Nesse viés investigativo do pensamento de Platão, a gente passa a compreender por que ele se afasta dos sentidos. Platão é um racional. Platão, ele é um cara que ele está dando à razão todo o crédito para a gente confiar nela. Então, ele precisa de argumentos para tirar os sentidos do conhecimento. Então, a gente não pode começar a conhecer algo a partir dos sentidos. Para Platão, isso não é possível. Tentem apenas acompanhar o raciocínio de Platão para depois julgar, né? Já que é uma forma de entregar esse argumento de uma forma diferente do que a gente é acostumado a pensar. Mas o interessante é ficar com essa
Primeira etapa de que Platão se afasta dos sentidos e não confia nos sentidos e acha que os sentidos eles não vão transmitir conhecimento verdadeiro. E o conhecimento verdadeiro vai estar onde? No mundo das ideias. É nesse mundo das ideias onde a forma perfeita das coisas, ou seja, a, a maneira pura, a forma eterna e imutável, perfeitinha, se encontra. Do mundo das ideias, quando passa para o mundo material, ela acaba sendo uma cópia imperfeita. Então, o mundo sensível é apenas uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Reside no mundo das ideias todas as formas de tudo que a gente possa imaginar. Tudo que a gente conhece do mundo sensível existe a sua forma perfeita no mundo das ideias. Quando eu digo tudo, eu falo a forma de homem perfeito, a forma de árvore perfeita, a forma de cavalo perfeito, a forma de tudo que a gente puder imaginar que existe uma forma perfeita no mundo das ideias, de onde o mundo sensível deriva. Ou seja, tudo está primeiro no mundo das ideias, para depois ser refletido imperfeitamente no mundo sensível. Pode parecer até um argumento, pode até parecer que Platão era louco, né? Mas entenda que ele está aqui há 25 séculos atrás, tentando resolver uma questão, entre uma das tantas questões, de como é que as coisas elas se perpetuavam daquela mesma forma. A gente tinha visto com os pré-socráticos uma discussão que Demócrito ele meio que resolveu. Ele deu ao átomo a menor partícula, a partícula indivisível, a sua forma material de que ela conecta e monta tudo que a gente conhece do mundo material. Só que o que é que faz com que essas partículas elas não tenham uma variedade? Por que é que a gente não conhece um cavalo com cabeça de vaca, um gato com metade de cachorro? Não sei se nasceu em Chernobyl, no acidente nuclear russo. Por que é que a gente tem formas determinadas, né? Por que não surge, por exemplo, um crocofante, uma tartaruga de 8 patas, enfim? Por que existem essas formas determinadas para que esses átomos, para que a matéria ganhe forma? Platão vai dizer que existem as suas formas na ideia, as suas formas universais. E essas formas universais vão estar todas elas presentes no mundo das ideias. Para a gente tentar montar um exemplo, se você pegar um jogo de Lego e soltar todas as peças que você tem dentro de uma caixa e chacoalhar, você não vai tirar um cavalo pronto dessa caixa, querendo dizer que existe uma ideia, um tipo de forma de bolo pré-estabelecido para tudo e que durante o processo de materializar essa forma existem pequenas mudanças. Por exemplo, você na hora que vai fazer um bolo, a forma perfeita, a forma ideal, ela está lá. Mas é a depender da temperatura e a depender dos ingredientes ou da mão do cozinheiro, algumas imperfeições aparecem. Um pouquinho mais queimado, um pouquinho mais doce, ou um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas a forma ideal existe. Então, essa forma ideal para tudo, existe uma forma ideal no mundo das ideias. Quando a gente pensa isso apenas em objetos,
isso começa a clarear. Só que a gente tem que entrar um pouco mais nesse pensamento, já que outras relações existem também perfeita e ideal no mundo das ideias. Por exemplo, o amor, ele existe ideal no mundo das ideias. Por isso é que aquele conceito ela é tão conhecido e tão propagado de que é o amor platônico, que é o amor ideal. Então, o que seria? Seria que no mundo das ideias existe o amor ideal. O que a gente experimenta aqui é apenas através da experiência, apenas através do mundo sensível. Então a gente não tem como conhecer o amor ideal que vive no mundo das ideias através das experiências materiais. Basicamente, a gente só teria como conhecer esse amor ideal, perfeito do mundo das ideias através da razão. Um pouco mais à frente a gente fala sobre qual é o caminho para se chegar ao mundo das ideias para Platão. Outra coisa também que é interessante de a gente entender para poder dar continuidade a esse raciocínio é a ideia que a gente tem relacionado à experiência. Uma fogueira, nesse exemplo, a gente vai saber que por experiência ela queima, não é? Que o fogo aquece, que ele arde, que ele machuca. Isso a gente adquiriu através da experiência. Então a gente pode dizer que foi através da experiência e essa experiência ela não vai ser individual, porque o fogo vai queimar todo mundo. Então você vai dizer assim, então Platão ele vai se perder no argumento, já que a experiência do fogo ela não é subjetiva, ela não é relativa. A experiência do fogo ele queima. A gente tem que concordar nisso daí. Só que aí o que é que tem? O fogo ele queima, o fogo ele machuca, o fogo ele arde, o fogo ele tem essa experiência. Já viu na ideia de fogo que ele queimava. Se não existisse nenhuma pessoa no mundo para testemunhar que o fogo queimava, ele deixaria de queimar. Então, a ideia de fogo queimar já vem junto com o fogo. Então, no mundo das ideias, primeiro já estava a informação de que o fogo queimava, antes mesmo da gente ter a experiência de que o fogo queima. Está vendo que começa a não ser tão louco essa ideia de Platão, de que existe o mundo das ideias antes do mundo sensível, de que as informações elas surgem primeiro na ideia para depois ser experienciadas no mundo sensível. Então Platão ele começa a conseguir colocar tudo no mundo das ideias, tudo no mundo racional. Então a ideia de sociedade perfeita, a ideia de política, a ideia de amor, como eu falei, a ideia de ética, bondade, do que é bom, do que é mal, ele partindo desse princípio, ele retira de que é através de experimentar que vamos conhecendo. Experimentar, eu volto a dizer, é ter opiniões sobre determinada coisa. Conhecer é uma função da razão, que não necessita da experiência. Então, Platão, ele vai nos levar para o caminho do mundo das ideias, fugindo do que os sentidos nos apresentam. Então, as coisas que são eternas e imutáveis, elas não são relativas, elas são racionais, elas são universais. Elas são universais, elas são para todo mundo. Então, a ideia de amor que existe no mundo da ideia, ele é único. Não existe essa relativização de que eu acho que isso é amor e que você acha que isso é amor. Eu acho que isso é amor, é uma coisa mais sofista, que a gente viu que é o relativizar.
Não, o que a gente tem são experiências que nos agradam e a gente fala se aquilo é amor ou não. Só que essas experiências não é o amor. O amor, ele está no mundo das ideias. O amor, ele é alcançado através da razão, assim como a justiça também é alcançada através da razão, e não experimentando se determinadas ações são justas, assim como a amizade é encontrada pela razão, e não experimentando se aquelas atitudes são de amigo ou não. Então a gente acaba que só conhece ações e não conhece o conceito. Isso a gente viu um pouco já em Sócrates. Então, colocando tudo no mundo das ideias e sendo o mundo das ideias o caminho a ser atingido para se conhecer a verdade, como é que o homem ele poderia alcançar a ideia verdadeira, já que vivemos aqui no mundo sensível, no mundo material? Aí Platão entra numa fase que é de extrema importância para conhecer esse caminho filosófico de Platão, que é o dualismo. Ou seja, o homem ele é um ser dual. Ele possui corpo e possui alma. Então ele tem um corpo ligado ao mundo sensível, mas a sua alma ela é ligada ao mundo das ideias. Isso é bonito. Só que como é que a gente conhece o que está no mundo das ideias, se o que a gente conhece é através dos nossos sentidos, é através do nosso corpo material? Platão vai dizer que não. A gente não conhece nada pelo material, a gente não conhece nada pelo sensível. O que a gente faz é recordar do que a gente já conhecia. E isso ele vai chamar de remanescência. Mas outra loucura de Platão, não. Dentro do pensamento de Platão é totalmente coerente. Como ele acabou de falar de que o corpo é dual, ou seja, ele é matéria e alma, o que é que acontece? Essa alma também estava no mundo das ideias, convivendo com as ideias perfeitas. No processo dela unir-se ao corpo, acaba que ela esquece de tudo que viveu enquanto estava no mundo das ideias. E o que a gente faz não é aprender. Para Platão, a gente não aprende. Para Platão, a gente recorda das ideias. Então, quando começamos a ter experiências sensíveis, começamos a ter esse processo de remanescência, passamos a recordar de quando vivia no mundo das ideias. E é o acúmulo dessas experiências que vai aumentando essa recordação. Então, não estamos conhecendo nada de novo, estamos apenas se recordando do que a gente já conhecia no mundo das ideias. Essa transição de corpo, de alma para corpo, de corpo para alma, ela é uma discussão que ela é muito interessante e a gente vê isso até hoje. E para quem quiser saber mais, ela se encontra na República, numa passagem chamada O Mito de Er. A República é uma obra de Platão, onde todas essas ideias que a gente está aqui conversando também se encontram nela. E o Mito de Er fala dessa passagem da alma para o corpo material e como é que ele sofre essa amnésia. Então, a alma, ela sofre uma amnésia quando ela se encontra com o corpo e durante a vida o que a gente vai fazendo é se recordar do que a gente já conhecia lá no mundo das ideias. E vocês lembram que o mundo das ideias é onde existem todas as formas perfeitas, imutáveis e ideais. As formas que chegam aqui no mundo material, no mundo sensível, imperfeitas. Com esse convívio com o mundo material, o homem ele passa a recordar. Ele vai passando por esse processo de remanescência, ou seja, a sua alma está se recordando do mundo das ideias e não é o corpo físico que está ensinando nada à alma. O corpo físico está apenas de suporte. A alma ela está se recordando
do mundo das ideias, e durante esse processo de recordar do mundo das ideias, o homem ele passa a perceber que as coisas aqui elas estão imperfeitas, as coisas aqui não estão muito bem ajustadas. Ele começa a se questionar sobre essas experiências. Quando esse homem ele é acometido por essa saudade, né, que Platão fala de que é quase que um eros, é quase que uma saudade de paixão, é quase que um amor, quando ele começa a se recordar de ideias perfeitas, vamos assim dizer, ele não está aprendendo, ele está recordando. Quando ele passa a recordar sobre essas ideias, ele passa a se ficar insatisfeito com os limites do mundo físico e com os limites dos seus sentidos a aprender, e ele passa a compreender de que o caminho da razão é o caminho seguro para o conhecimento. E esse afastamento do mundo em busca dessa remanescência, em busca de recordar o máximo possível das formas perfeitas do mundo da ideia, Platão ele vai nos levar a uma alegoria muito conhecida, que é o mito da caverna. E o que é que consiste o mito da caverna? A teoria das ideias, basicamente, é um caminho trilhado pelo filósofo, vamos assim dizer. Isso na visão de Platão, sempre vamos lembrar disso. Não tem verdade absoluta na filosofia, essa é só a visão de Platão. Esse caminho que vai sendo trilhado faz com que você se afaste, faz com que você comece a sair dessa caverna do conhecimento que lhe prende. E essa caverna do conhecimento que prende o homem, ela está cada vez mais aí, né? Ela está cada vez mais para nos mostrar ilusões e nos afastar cada vez mais da realidade. Não sei se vocês já perceberam, mas vocês andam colocando filtro em foto do pôr do sol. O pôr do sol já é tão bonito, e aí vocês ainda têm que escolher um filtro do Instagram para maquiar ainda mais a realidade, né? Então, esse afastamento da aproximação com o real e esse emburacar-se para dentro da caverna, e essa caverna atual que a gente tem agora, que são as redes sociais, ela deixa isso cada vez mais nítido, onde as ilusões elas são bem mais importantes do que a realidade. Então, esse embranhar-se dentro dessa caverna de ilusão faz com que o homem se afaste da luz do conhecimento. Porque o caminho do conhecimento ele é árduo e o caminho do conhecimento ele é doloroso. Com o mito da caverna, Platão ele faz aqui um resumo e nos ajuda a ter uma compreensão sobre esse processo de buscar a ideia real e se afastar das aparências da seguinte maneira. Existe uma caverna, é o mito da caverna. Existe uma caverna e um grupo de pessoas vivem lá dentro. Eles passam a vida toda virados para a parede, de costas para a saída da caverna. Nas costas dele tem uma fogueira e tem uma semi-parede. E o que eles veem é apenas reflexo, é apenas a sombra do que se passa, apenas a sombra do que se passa do lado de fora da caverna. Então eles passam a vida toda acreditando que aqueles objetos, aquelas sombras de objeto que eles veem é a verdade. Aquelas sombras de pessoas que eles veem é a verdade. A sombra dos animais que eles veem é a verdade. Só que um desses prisioneiros da caverna resolve se soltar. Não me pergunto como eles se soltam. É um mito. Ele se solta, ele livra a corrente dos pés e do pescoço e sai da caverna. No caminho dele sair da caverna, a primeira coisa que acontece é ele cegar, porque os olhos dele nunca se encontrou com a luz, né? Primeiro ele cega, isso machuca,
Depois ele se acostuma com aquela luz e lentamente ele começa a ver a beleza das coisas de forma real. Ele começa a ver as pessoas que passam em frente à caverna, ele começa a ver os objetos, ele começa a ver os animais, como são coloridos, né? O tempo que ele perdeu naquela caverna acreditando que aquelas sombras eram a realidade. Ele fica muito empolgado com aquilo, vai dar uma volta pelo lugar. Cada vez que ele anda, ele conhece mais. E ele volta para a caverna para dizer a todos que aquilo é apenas uma ilusão, que aquilo são apenas sombras. Mas aí o que é que acontece? Os habitantes acorrentados da caverna discutem com ele, dizendo que ele é louco, e ele fala que aquilo é apenas sombra, e acaba de que os habitantes da caverna matam o rapaz. Essa alegoria, ela tende a nos levar a dois pensamentos. Uma, a caverna é esse mundo sensível que a gente conhece. O lado de fora da caverna, iluminado, doloroso, mas prazeroso de se conhecer, depois que se acostuma com a luz do conhecimento, seria basicamente o mundo das ideias. Então Platão está nos convidando a sair da caverna, do mundo sensível, desse conhecimento limitado, e em busca da luz da razão, do conhecimento verdadeiro. Então a caverna, ela seria basicamente esse mundo material, esse mundo sensível de ilusões, e o mundo das ideias seria o lado de fora da caverna, iluminado e com várias coisas a ser aprendida. O retorno desse rapaz para a caverna, para dizer a novidade que tem lá fora, e acaba sendo morto, nos lembra basicamente a história do mestre de Platão, que é Sócrates, que viu os erros de Atenas, viu o limite do conhecimento do ser humano, passou a falar de filosofia, e quando ele tentou abrir os olhos dos jovens atenienses, foi condenado à morte por ser contra aquelas ilusões já determinadas para dominar a cidade de Atenas. Então a gente pode ver o mito da caverna dessas duas formas. Caso apareça para vocês, na vida de vocês, ou no Enem de vocês, o mito da caverna, você pode ver dessas duas formas, tanto como a vida de Sócrates, de uma forma metafórica, quanto essa saída do homem da caverna, do conhecimento, em busca da luz do saber. Desculpa. Da caverna da ignorância em busca da luz do conhecimento, da luz do saber. Basicamente, é com esse mito da caverna, com essa alegoria da caverna, que Platão tenta deixar essa imagem ilustrativa para a gente compreender esse percurso da teoria das ideias de Platão. Então, o que é que a gente viu? Que o mundo das ideias é o lugar das formas perfeitas, é o lugar onde primeiro existe a ideia, para depois ser refletida no mundo sensível, no mundo material, onde o mundo material é apenas uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Então, o mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo inteligível. A gente viu de que tudo que a gente pode conhecer no mundo sensível, primeiro existe a ideia, para depois existir no mundo sensível. Para isso a gente tem que desconfiar, a gente tem que colocar de fora os aprendizados que a gente tem através dos nossos sentidos, já que eles não são aprendizados, eles são apenas estímulos a quê? A remanescência. Eles são apenas estímulos à recordação da alma. Por que a matéria estimula a alma? Porque o homem, ele é um ser dual. Platão, ele é dualista. Ele divide matéria e alma. Então a matéria estimula a alma a se recordar do que ela já conhecia no mundo das ideias. Então a matéria, ela não ensina, ela apenas faz recordar o que a gente já conhecia.
essa tentativa de Platão de retirar qualquer mérito da experiência, qualquer mérito do empirismo, do que é empírico, do que é sentido, é retirar qualquer mérito desse fator como seguro e como ensinador de alguma coisa e creditar única e exclusivamente todo conhecimento à razão. No percurso desse argumento, a gente sabe que o homem ele sofre de uma amnésia, por isso é que ele não lembra das coisas quando ele viveu no mundo das ideias. Essa parte onde ele sofre amnésia, a gente vai encontrar no mito de Er, que foi o que eu falei a vocês, que está no livro da República. E para encerrar essa alegoria, para encerrar essa teoria do mundo das ideias, ele encerra de forma bonita, para fechar com chave de ouro, falando sobre a alegoria do mito da caverna, tá bom? Então, essa é a teoria das ideias de Platão, conhecida também como o mundo das ideias, e que faz esse paralelo com a alegoria da caverna de Platão, tá bom? Esse foi o mundo das ideias de Platão. Espero que vocês saiam da caverna de vocês. A próxima aula será sobre Aristóteles, o principal discípulo de Platão, que vai dizer que o seu mestre está errado. Que primeiro temos a experiência para depois conhecermos a ideia. Aí já é papo para a próxima aula. Então é isso aí. Um abração a todos vocês e fiquem na paz.